Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Amém? Eu gostei dessa ideia, viu, pastor, de orarmos pelos casamentos, pelos aniversários, porque nós estamos vivendo um tempo que a gente tem que comemorar isso mesmo. O que vocês acham? Né? Casamento hoje tem sido uma coisa muito banalizada, né? As pessoas se casam e se separam muito facilmente. Então, quando você fizer um aniversário de casamento, você pode fazer uma festa. É isso, né, pastor? Eu como já fiz, só o ano que vem agora, tá, irmãos? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Deus é bom. O diabo não presta e os crentes são uma bênção, né? Amém? Na verdade, esse ditado eu não concordo muito. Diz assim: Deus é bom, o diabo não presta e os crentes são mais ou menos. Mas não são, né, irmãos? Nós somos bênção, né? Aleluia. Pela graça. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler o verso 12, ou melhor, do verso 7 ao verso 12. Acompanhe comigo. Eu preciso me acostumar ainda aqui, ó, com o visor, viu, Antônio? Mas eu vou me acostumar, vou ler ali. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Eu queria que você falasse comigo isso. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. Diga, todas as coisas. E as considero como esterco, para que possa ganhar. É que ali não mudou ainda, irmãos. Vamos lá. Para que possa ganhar a Cristo e saber a justiça que vem de Deus pela fé. O 10. E seja desculpa o 9, volta lá, Antônio, desculpa. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Agora o 10. Para conhecê-lo, diga, para conhecê-lo. E a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. O 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. 12. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por esse tempo precioso aqui na tua presença. Nós podemos te adorar, nós podemos celebrar o teu nome, nós podemos cantar, levantar as nossas mãos, porque Jesus morreu na cruz no nosso lugar, e porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, por isso nós estamos aqui. Nós queremos pedir, Espírito Santo, faça essa palavra viva dentro de nós hoje, que não seja apenas um falar vazio, mas que seja a tua palavra viva, comunicando de forma personalizada em cada um de nós, e que haja mudança em nós, e que haja um fogo aceso dentro de nós, e que seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos abrir em Atos 17, Atos capítulo 17, nós vamos ver o verso 26 e o verso 27. Fala para a pessoa que está ao seu lado, comecei cedo hoje, hein, Milton? Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus tem grandes coisas para você hoje. A Lucília não me falou nada hoje, então, entendeu? Vim com a corda toda. Atos 17, verso 26 e 27. Diz assim, vou ler aqui, tá, Antônio? De um só fez ele todos os povos. Esse de um só está falando de Adão. Para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Veja o 27 agora. Deus fez isso para que os homens o buscassem. É isso que está escrito ali, né? Para que buscasse o Senhor. E talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Queridos, eu e você fomos criados como primeiro objetivo da nossa vida, buscar o Senhor. Primeiro. Hoje pela manhã nós tivemos aqui uma ministração muito abençoada, foi muito desafiador para mim. Eu creio que algumas pessoas que eu conversei de manhã também falaram, puxa, como Deus falou conosco. E a palavra falava sobre como sermos uma igreja contagiante. Quem estava aqui de manhã? Faz assim com a mão. Foi bom, não foi, querido? E hoje à tarde eu estava orando e falei, Deus, que tremendo isso. E uma igreja contagiante, os padrões que nós
recebemos aqui de acordo com a palavra foi muito bom. Mas eu pensei, para sermos essa igreja contagiante, peguei uma carona naquilo que o presbitério definiu como direção para nós esse ano, né? Qual é? Cristo em nós, esperança da glória. Nós só vamos ser uma igreja contagiante se Cristo em nós for a nossa esperança de glória. Nós precisamos nos posicionar no lugar de busca pelo Senhor. Nós acabamos de ler em Atos que o Senhor nos criou para buscar a Ele. E nós lemos lá em Filipenses o apóstolo Paulo dizendo assim: eu estou perdendo tudo pelo conhecimento do Senhor. Eu quero buscá-lo. Eu estou falando do apóstolo Paulo, irmãos. Você pode pensar assim, mas eu já conheci Jesus, Ronaldo. Meu nome já foi escrito no livro da vida. Eu estou salvo. Querido, esse é o primeiro passo apenas da nossa vida. É o início da nossa jornada. Nós temos um caminho enorme para percorrer de buscar conhecer a Deus. Eu queria que você falasse comigo assim: eu preciso buscar o Senhor, senão eu morro. Você sabia disso? Se nós não buscarmos a Deus, nós vamos morrer, irmãos. Se nós não tivermos uma vida diária, como o pastor Heraldo disse agora há pouco aqui, de devocional, de busca pelo Senhor, nós morreremos. E nessa noite eu queria falar alguma coisa sobre isso com você. Jeremias 29:13 diz lá: buscar-me-eis e me achareis, quando? Jeremias 29:13 não está nos dando uma opção, certo? É de todo o coração. Não é buscar-me-eis e me achareis quando vocês puderem, se vocês quiserem, de qualquer maneira. É de todo o coração. Oséias 6:3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer. Quantos aqui conhecem o Senhor? Levante a mão aí. Já aceitou o Evangelho na sua vida? Quantos de vocês estão prosseguindo em conhecê-lo? Todos os dias. João 17:3 diz que a vida eterna, quantos querem a vida eterna aqui? Sabe o que diz lá em 17:3 de João? A vida eterna é conhecer a Deus como único Deus. Esta é a vida eterna, irmãos. Você pode começar a provar a vida eterna, sabe quando? Hoje, agora, aqui. Porque a vida eterna não é nós estarmos lá no céu, tocando harpa e adorando o Senhor somente, não. A vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é saber quem Ele é buscar Ele todos os dias como foco principal da nossa vida. Fala para o teu irmão, está entendendo? Nós vivemos um tempo, irmãos, em que as prioridades estão trocadas. Não sei se você concorda comigo, mas as pessoas hoje correm atrás de tantas coisas e esquecem o principal. O principal da nossa vida, pela qual nós fomos criados, é buscar o Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês, antes mesmo de pregarmos o Evangelho, porque é impossível pregarmos o Evangelho sem estarmos cheios de Deus. Como você vai poder falar para alguém do Evangelho, curar pessoas, sarar pessoas, tocar pessoas, como nós ouvimos hoje de manhã, ser bênção, ser pais espirituais, se você e eu não nos enchermos do Senhor? Se eu e você não buscarmos o Senhor, como seremos alguém que vai tocar as pessoas? Antes de pregarmos o Evangelho, precisamos ser cheios da presença do Senhor. O Espírito Santo precisa ser prioridade na minha e na sua vida. Nós precisamos fazer uma agenda, eu gostei muito hoje de manhã, uma agenda segundo aquilo que Ele tem para nós, não é a nossa agenda a qual o Espírito Santo vai se encaixar. Nós devemos nos encaixar com a agenda dEle. Você já parou para pensar qual é a agenda do Espírito Santo para a sua vida em 2016? Quantos aqui pararam? Não precisa responder não, e levantar a mão. Você orou, falou: Espírito Santo, o que você quer de mim esse ano de 2016? Nós vivemos um tempo, irmãos, que nós, para vivermos a verdade do Evangelho, e para nós não apostatarmos da fé, semana passada o pastor pregou aqui algo fantástico, que disse: nós temos o caminho estreito e o caminho largo. Muitos entraram pelo estreito, mas estão vivendo no largo. E ele explanou aqui de uma maneira poderosa, o Espírito Santo falou muito comigo domingo passado. Que caminho nós estamos andando? O estreito ou o largo? Eu optei pelo estreito, mas eu estou andando onde? O caminho estreito é o lugar que nós precisamos andar só aos domingos, irmãos? Só no momento da célula, no meio de semana? Todos os dias. Nós precisamos percorrer esse caminho. Lá em 1 Timóteo 4:1 e 2 Timóteo 2:17 e 18, diz que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé. Sabe o que é apostatar da fé? Sabe? Abandonar o Evangelho.
Você sabia que existe uma estatística no Brasil? Nós mais ou menos hoje são entre 40 e 50 milhões de cristãos no Brasil. Quantos já sabem disso, né? Isso é motivo até de comemoração aí. Mas você sabia que existe a mesma quantidade, ou seja, de 40 milhões a 50 milhões de pessoas desviadas do Evangelho? Você sabia disso? A mesma quantidade de pessoas que estão dentro das igrejas adorando o Senhor, outra metade delas estão fora. Por quê, irmãos? Por quê? Ah, Ronaldo, isso nunca vai acontecer comigo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós se nós não buscarmos o Senhor. A Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos, e uma tradução diz, o amor de quase todos esfriaria. Como está o seu amor pelo Senhor Deus? Eu com o teu irmão, fala, como está o seu amor? Você está ardendo por Ele todo dia? Você busca Ele todo dia? Nos seus olhos, o seu foco principal é o Senhor ou são outras coisas? Queridos, nós precisamos atentar para o lugar de busca. Nós precisamos atentar para um lugar de busca. Não podemos ficar com o pé numa canoa e numa outra. Nós precisamos colocar o pé na canoa de Jesus e ir com Ele para o lugar que Ele quer nos levar. E Deus quer nos levar a lugares poderosos dele, sabia? Você sabia que há um lugar em Deus que nós não conhecemos ainda? Que Deus separou só para você, só para mim? E nós podemos passar a vida toda e não conhecer esse lugar? Você sabia disso? Deus tem coisas grandes para nós, mas nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos buscar o Senhor. Você pode fechar os seus olhos, levantar sua mão e dizer assim, eu quero te buscar, Senhor. Se você quiser, tá, irmão? Levanta suas mãos aí. Tem um tempo e fala assim, eu quero trocar as minhas prioridades. Judas capítulo 1, verso 3. Coloca para mim, por favor, Antônio. Judas capítulo 1, verso 3. Diz assim, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, eu quero que você leia comigo agora, a batalhardes como? Diligentemente pelo quê? Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Você recebeu fé? Todos que nasceram de novo um dia receberam uma porção de fé. Está escrito lá em Romanos 12. Você tem uma porção de fé. E você sabia que essa fé pode crescer? Como ela pode ser perdida? Você sabia disso? Um dia Jesus encontrou um centurião e disse, grande é a fé, nunca achei fé assim, nem em Jerusalém. Porque a fé pode ser crescida, ela pode ser aumentada. Mas a Bíblia também diz que muitos iriam se afastar da fé nos últimos dias. Qual é a nossa postura? Batalharmos pela fé que nos foi entregue. Irmãos, nós precisamos batalhar pela fé que nós recebemos um dia. Fazer essa fé crescer. Sabia? Eu e você precisamos fazer a fé que o Senhor nos deu crescer. Como, Ronaldo? Buscando, andando com Ele, diariamente, tendo vida de oração, tendo vida de adoração, de jejum, de busca da palavra. Senão, nós não vamos crescer. Quantos querem crescer aqui? Vocês estão olhando para mim com uma cara de assustado. Eu não estou nervoso não, viu, irmãos? Eu só estou falando o que a Bíblia nos está falando nessa noite. Batalharmos diligentemente. Quando fala de batalha, fala do que, irmãos? Guerra, luta. É fácil buscar o Senhor? É fácil? Não é, mas é possível e necessário. É possível e necessário. Por que você acha que Jesus, quando foi para a glória, disse assim, vou deixar o outro ajudador? Por que ajudador, irmãos? Porque eu e você precisamos de ajuda. Mas você tem buscado o Espírito Santo, todos os dias falado, meu Espírito Santo me ajuda a buscar mais o Senhor. Muitas vezes nós buscamos o Senhor, me ajuda naquele problema. Não é errado não, irmãos. Me ajuda a resolver aquela coisa. Me ajuda, me dá aquele negócio que eu tanto quero. E poucas vezes paramos para buscar apenas Ele por aquilo que Ele é e quer fazer na nossa vida. Eu aprendi uma coisa sobre adoração, sabe, irmãos? Às vezes a gente tem uma ideia de adoração e pensa que a adoração é só para Deus. Adoração é para nós, você sabia que a adoração não transforma Deus. Deus não é algo mutável, Ele é e é. A adoração transforma eu e você. Por isso que quando nós paramos para adorá-lo, quem está recebendo transformação é eu e você. Por isso que é uma questão de inteligência adorar a Deus. Quando você adora a graça de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, toca você e te transforma. A Bíblia diz que nós somos transformados como? De glória em?
E a glória está no lugar da adoração, a glória está no lugar da oração, a glória está no lugar de uma vida íntima com o Senhor. Se nós não entrarmos nesse lugar, não há transformação. Muitas vezes temos uma ideia de que o evangelho é uma coisa automática. Aceitamos Jesus, tudo na nossa vida vai acontecer. Fala para o teu irmão assim, não é não, irmão. Se você não buscar o Senhor, você corre um grande risco de naquele dia não subir. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9 ao verso 12, diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, e eu digo a nós essa noite, o Espírito Santo diz a nós: vocês, Igreja Nova Jerusalém, Singe, o homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade e a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Olha o 12, o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus, para a qual também foste chamado. Nós lemos esse texto e pensamos assim, então é proibido ser rico. Não é isso que a Bíblia está falando, irmãos. As riquezas que Deus quer nos dar, talvez Deus tenha milionários aqui dentro e você ainda não sabe. Talvez no lugar secreto, nesse lugar de oração, de intimidade com Deus, é o lugar onde Deus quer te dar muito dinheiro. Talvez tenha pessoas aqui, porque Deus levanta pessoas, sabe para quê? Para que o reino dele seja estabelecido. Talvez você é uma pessoa que Deus tem para você preparado muito dinheiro. Para quê? Sustentar muita coisa no reino de Deus. E também para o seu deleite, porque o nosso Deus é um Pai bom. Mas se nós não entrarmos nesse lugar, jamais vamos saber. E o que a Bíblia nos aconselha aqui? Aquele que busca riqueza apenas por seu bel prazer, corre um risco grande de se cair em ciladas. Você conheceu alguém que é muito rico, muito rico, muito rico e vive em problemas? Quem conhece, levante a mão aí. Já ouviu falar de alguém? Eu vi uma pesquisa esses dias de juízes da alta esfera do nosso país. Muitos deles envolvidos com problemas sérios de ansiedade, de depressão, frequentando clínicas. Eles são riquíssimos, irmãos. Tem um trabalho que invejável que muita gente quer. Por que eles estão na depressão? Porque a busca apenas pelo dinheiro, por bel prazer, é um risco que a Bíblia diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema, irmãos, não é nós termos dinheiro, o problema é o dinheiro ter a gente. Esse é o problema. Se você tiver dinheiro, o seu coração no Senhor, que bênção, irmãos. O reino de Deus vai ser uma bênção e próspero na sua vida e através da sua vida. Agora, se o dinheiro tiver o nosso coração, tem um ditado que diz que a última parte do crente que se converte é o bolso, né? Por quê? Porque nós vivemos num país, numa sociedade totalmente ligada ao dinheiro. As pessoas trabalham pelo dinheiro, as pessoas matam pelo dinheiro, as pessoas se separam pelo dinheiro, as pessoas brigam com os filhos pelo dinheiro, Irmãos, o dinheiro não é o problema, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa do dinheiro, muitos têm parado de buscar a presença do Senhor. Por quê? Eu preciso trabalhar mais, eu preciso ter mais, eu preciso alcançar mais. E a Bíblia diz que uma coisa só é necessário. A Bíblia diz que Jesus estava na casa de Marta e Maria. Marta estava fazendo um monte de coisa, trabalhando, 5 por 1. E Maria estava lá nos pés do Senhor. E Jesus falou: Marta, Marta, você anda inquieta com tanta coisa, uma só é necessária. E Maria escolheu, é uma escolha, irmãos. Ronaldo, eu não posso. Hoje de manhã o pastor Joel falou aqui também, fantástico. Quando uma prostituta vem para Jesus, ela pode continuar sendo prostituta para ganhar a sua vida? Sim ou não? O que vocês acham? E quando um traficante vem para Jesus, ele pode continuar vendendo droga para ganhar a sua vida? O que vocês acham? Quando nós vemos para Jesus com um vício enorme de trabalho, e não temos tempo para mais nada, só para o trabalho, nós precisamos mudar nossa vida ou não? Precisamos, irmãos, porque senão nós vamos cumprir o nosso chamado de buscar o Senhor. O que é mais importante para você? Eu sei que eu e você precisamos trabalhar, mas será que a gente precisa trabalhar tanto como muitas vezes estamos trabalhando? Gastando um pouquinho de tempo, talvez no finalzinho da noite vamos fazer uma oração aqui e já caiu dormindo? Qual é o seu foco? Onde você quer chegar no Senhor? É uma escolha. Muitos estão escolhendo hoje viver longe disso. E o Senhor respeita. Deus não vai nunca bater na nossa porta, nos obrigar.
É uma escolha, Ele nos convida. O Espírito Santo nos convence, nos atrai. Cabe a nós respondermos a Ele. Quem está entendendo, fala assim, amém, eu creio nisso aí. Eu quero isso para a minha vida. Irmãos, eu também não cheguei lá não, tá? Aqui não está falando alguém que chegou, está vivendo tudo isso, não. Mas eu quero. Se eu quero, o Espírito Santo quer muito mais do que eu. Se você quiser, o Espírito Santo quer muito mais do que você. Porque a Bíblia diz que Ele arde em ciúmes por nós. Eu fico imaginando muitas vezes como o Espírito Santo olha para nós e fala, puxa, Ronaldo, cabeça dura, se você buscasse a minha presença mais, como eu faria na sua vida algumas coisas que você fica aí batendo cabeça para conseguir? Como se nós nos posicionarmos, o Senhor vai fazer coisas. Você crê nisso mesmo? Se você e eu entrarmos numa vida de profundidade com o Senhor, Ele vai fazer coisas que nós nem imaginamos, irmãos, mas nós precisamos atentar para isso. Não é porque aceitamos Jesus, um dia tudo vai acontecer na nossa vida. Vamos falar disso já. Adoração. O pastor falou sobre essa questão, sobre esse evento que vamos ter o próximo final de semana. Por que nós vamos adorar e orar durante 12 horas aqui? Por quê? O que é isso? É alguma situação especial que nós estamos fazendo? Não, irmãos. É porque, graças a Deus, o presbitério dessa casa tem entendido que a oração e a adoração são importantes. Você pode dizer comigo? Diga assim, adoração. A oração é importante. É fundamental, irmãos. É uma questão de vida ou morte. Crente que não ora não vive. Crente que não tem uma vida de adoração não vive. Ou vive, mais ou menos. Uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo. O perigo disso é que às vezes cai. Nós precisamos ter uma vida assim. Então, eu queria falar alguma coisa com você sobre adoração. Lá em Amós 9:11. Livro de Amós, capítulo 9, verso 11, diz assim, naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Queridos, existem duas mensagens proféticas nesse texto. Uma delas é direcionada diretamente a Israel, que foi a nação que Deus escolheu lá atrás, em Abraão. E esse tabernáculo, se você quiser dar uma estudada, uma pesquisada, esses dias um irmão aqui na igreja me abençoou com um DVD, e eu fui muito abençoado, riquissimamente abençoado, sobre algumas coisas sobre isso. Mas o tabernáculo lá, que não foi o tabernáculo que Davi construiu, foi Salomão, mas Davi orientou e juntou tudo que precisava, está sendo projetado para começar a ser construído lá em Israel, sabia, queridos? Porque isso é uma palavra que o Senhor deu há milhares e milhares de anos através do profeta Amós. E ele está começando a acontecer agora. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia é real. A Bíblia é real. Só que essa palavra também fala do Israel Santo, que é a igreja. Nós somos o Israel celestial, sacerdócio santo, nação santa, sim ou não? A Bíblia diz que Abraão foi convidado por Deus e Abraão saiu lá fora da tenda e Deus falou assim, Abraão, olha as estrelas do céu, olha a areia do mar, a sua descendência vai ser como a areia do mar e a estrela do céu. Sabe o que significa aquilo também, queridos? A areia do mar fala da terra, a descendência terrena de Abraão, que foi o povo judeu. Mas também tem uma descendência celestial, que Gálatas está escrito, que quando nós recebemos o Evangelho, entramos na descendência de Abraão. Então essa palavra é uma palavra para nós também. E nos últimos dias o tabernáculo de Davi seria reparado. O que é o tabernáculo de Davi? O tabernáculo de Davi foi um lugar especial que Deus se apaixonou. O tabernáculo de Davi foi um lugar onde a graça foi vivida no Velho Testamento. Por que, Ronaldo, você está falando isso? Porque todos os outros tabernáculos que existiam, tinham 3 ambientes. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E a arca ficava lá no santo dos santos, e só o sacerdote podia entrar lá. Mas nessa tenda de Davi, queridos, aconteceu por um tempo. Sabe o quê? A arca foi trazida e colocada numa tenda. E a Bíblia diz que todo o povo se achegou e ofereceu ofertas. Davi levantou um turno de levitas, de homens e mulheres que adoravam o Senhor 24 horas por dia, de turno a turno, trocando, adorando. Eles não pediam nada, eles só adoravam. Sabe o que aconteceu, irmãos? Durante 40 anos não houve guerra na nação de Israel. Sabe mais o que aconteceu, irmãos? Foi o único momento que Israel conseguiu toda a totalidade da terra. Sabe a terra prometida, que desde lá de trás, Êxodo, o povo está tentando conquistar? Em Davi, todo o território foi constituído e na mão dos israelitas. Sabe por quê? Eles entenderam o valor da adoração. Eles entenderam que a adoração é algo que toca o coração de Deus e atrai a presença de Deus para o lugar onde alguém está sendo adorado, que é Ele.
Quando nós adoramos aqui na nossa casa, dentro do seu carro, tomando banho, no trabalho, onde você estiver, saiba de uma coisa: aquele que você adora está sendo atraído para o lugar da adoração. Se você está adorando a Deus, ele está sendo atraído para ali. Se você estiver adorando outras coisas, as consequências das outras coisas também virão sobre nós. Existe uma lei espiritual que diz: aquilo que nós adoramos, nós somos transformados aquilo, sabia? Está escrito lá em Salmos isso. Aquilo que você adora, você se parece. Quem você está adorando? Ronaldo, eu sou cristão, que pergunta é essa? Adorar quem? Eu estou adorando a Deus. Mas não tem alguns momentos na nossa vida que a gente adora mais a gente do que a Deus, irmãos? Sim ou não? Seja sincero. Quantas vezes você troca a presença de Deus por outras coisas? Eu sou muito corintiano, irmãos, mas eu estou vendo que o Espírito Santo vai me levar a deixar de ser tão corintiano assim, sabe? Porque eu não conseguia perder um jogo do Corinthians. E eu estou vendo que Deus está me arrancando disso. Esses dias está jogando e eu não sabia nem o que está acontecendo. Porque algo no meu coração está queimando, que está consumindo algo dentro de mim. Deus quer nos tirar desses amor rivais. Existem amor rival no nosso coração que fica batendo com Deus. O Espírito Santo nos chama para uma vida íntima. Essas coisas, não, isso aqui é mais gostoso, fica aqui. Se eu e você buscarmos o Senhor, Ele vai consumir dentro de você aquilo que atrapalha você de ir além. Nós não queremos ir além? Se você está satisfeito, amém, irmão. Você vai para o céu, você continua firme com o Senhor, aleluia. Mas aqueles que querem amém, além, precisam se posicionar. Escute algo: Deus está levantando um povo no meio do seu povo. E eu não estou falando só aqui da igreja, não. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus nessa terra. Deus está levantando um povo que vai se posicionar para buscar o Senhor nos últimos dias. De uma maneira poderosa, que vai deixar coisas. Eu não estou falando de coisas ruins, irmãos. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de coisas boas que muitas vezes são seus direitos. Mas eu tenho o direito disso, Ronaldo. Eu tenho, mas eu prefiro Ele. Davi disse: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê, Davi? Para contemplar a sua beleza, para inquiri-lo no seu santo templo. Sabe o que significa inquirir a Deus, irmãos? Investigar, estudar Deus, olhar para Deus. Eu quero saber como Ele é, eu quero saber o que Ele está pensando agora, eu quero ver o sorriso do rosto dEle, eu quero vê-lo. Moisés viu muita coisa no deserto. Mas chegou um momento que ele falou: Deus, eu já vi pão cair do céu, eu já vi, todo dia eu vejo essa coluna de fogo, eu vejo a nuvem, tudo isso, mas eu quero a tua glória, mostra-me a tua glória. Essa sede está vindo sobre a igreja, e muitos que vão se posicionar nisso vão começar a queimar como Moisés queimou. Mostra-me a tua glória. E Deus mostrou um pedacinho só de costa, passou na fenda da rocha. Queridos, Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a nós muito mais do que nós queremos, e nós sabemos, sabia? Silêncio. Vocês estão comigo? Amém? Sobre a adoração, algo interessante também, queridos, que eu queria colocar para você. A adoração, ela coloca os nossos olhos no lugar certo. Nós vivemos um tempo em que as circunstâncias roubam os nossos olhos, sim ou não? A gente vive num mundo que as circunstâncias da nossa vida tiram o nosso olhar de Deus toda hora, se nós não vigiarmos. É uma coisa que a gente precisa. É a economia do país. E agora, o que vai acontecer esse ano? Crise daqui não sei quanto tempo. Mas nós estamos em Cristo. Mas nós precisamos estar em Cristo, irmãos. Não adianta apenas nós falarmos: eu não estou na crise, eu estou em Cristo. Se você não buscá-lo, se eu não buscar o Senhor, nós vamos provar muita coisa dessa crise. A Bíblia diz que nós devemos buscar a Ele, porque foi para isso que nós somos criados. Então, a adoração coloca os nossos olhos no lugar certo, longe das circunstâncias. A Bíblia diz que Abraão estava levando Isaac para ser sacrificado. Quantos já leram essa história? Faz assim, leram, né? Abraão está levando Isaac para ser sacrificado, e o Isaac pergunta para ele, eu fico pensando, eu tenho 2 meninos pequenos, um de 10 e um de 7 anos. Eu não teria coragem hoje de fazer aquilo que Abraão fez. E Abraão está indo, e o menino fala: pai, está aqui o machado, está aqui a lenha, está aqui tudo, cadê o cordeiro? Irmão, do jeito que eu sou chorão, eu ia começar a chorar, acho que antes, na verdade nem iria, mas ali eu voltaria para trás. Sabe o que Abraão falou? Deus proverá para si o cordeiro. O que Abraão estava vendo, irmãos, que eu não vejo? A Bíblia diz que ele falou para os servos dele: ficai aqui, nós vamos subir e adorar, e voltar.
Cremos. O que Abraão via que eu não vejo? Abraão via alguma coisa, porque lá em Hebreus diz que ele sabia que mesmo se matasse Isaac, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Sabe por quê? Ele tinha uma promessa, que Isaac seria a descendência. E a Bíblia diz lá em João 8, Jesus falando com os fariseus, Jesus falou assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como assim Abraão viu o meu dia? Abraão viveu há milhares de anos atrás. Como ele viu o dia de Jesus, sabe quando? Naquela atitude que ele entregou Isaac. Eu não sei como foi, irmãos, eu não sei se Deus abriu uma tela para ele, porque você sabe que Deus é atemporal, Deus não está no nosso tempo, Ele está fora do nosso tempo. Então Deus abriu uma tela e falou: Abraão, fica tranquilo, lá na frente, está vendo Jesus? Ele vai vir de Isaac. Então mesmo que ele morra aqui, olha lá na frente o resultado. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que Abraão viu alguma coisa que eu preciso ver, nas minhas circunstâncias, na minha vida. Você concorda comigo, irmãos? Nós precisamos olhar para um lugar, e nós vamos ver na palavra isso daqui a pouco, olhar para um lugar em que nem todo mundo quer olhar, e nem todo mundo pode olhar, só pode olhar aqueles que nasceram de novo um dia. Vamos continuar aqui. Eu queria falar sobre oração um pouco com você. Abre comigo em Juízes 15, 14. Juízes capítulo 15, verso 14. Eu vou lendo para nós ganharmos tempo. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor, de maneira que se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. Amarraduras. Achou uma queixada de jumento. Olha que coisa criativa, irmãos. Imagina você, numa luta dessa aqui, você acha uma queixada de jumento, ainda fresca a mão, e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. E disse: com uma queixada de jumento, um montão ou outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. 17. Tendo ele acabado de falar, lançou a sua mão a queixada, chamou-se aquele lugar Ramat-Leí. 18. Sentindo grande sede, diga comigo, sentindo grande sede, diga comigo, clamou ao Senhor, e disse: por intermédio do teu servo, desse esta grande salvação, morrerei eu agora de sede, e cairei nas mãos desses incircuncisos. 19. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água, diga, saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu, daí chamar-se aquele lugar em Acoré, até o dia de hoje. Tem uma tradução que diz que esse lugar chama-se a fonte do que clama. Alguém tem essa tradução aí? Tem? Existe uma fonte para aquele que clama. Sansão, queridos. Sansão, homem de Deus, né? A gente tem uma imagem de Sansão como se Sansão fosse um cara musculoso, né? Fortão. Mas sabe, queridos, a Bíblia não é clara a esse respeito, mas eu creio que ele não era. Ele era mais ou menos igual a gente, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais magro. Sabe por quê? A Bíblia diz que as pessoas olhavam para ele e falavam assim: da onde vem essa força? Sansão não frequentava nenhuma academia gospel da época, irmãos. Sansão era alguém que tinha o poder de Deus sobre ele. As pessoas olhavam e falavam, a Bíblia diz que ele carregou um portão gigante dos filisteus. O povo olhou, mas o que é isso? Está carregando esse portão pesadíssimo. Ele não tem força para isso. Se ele fosse alguém fortão, musculoso, as pessoas não pensariam isso dele. Mas Sansão tinha algo, a unção de Deus sobre a vida dele. Nesse momento aqui, Sansão está muito nervoso, porque roubaram a esposa dele. Depois você pode ler na sua casa. E aí os filisteus se revoltaram, porque Sansão, criativo, esses dias eu ouvi uma coisa interessante. Eu falei disso com alguém, a pessoa falou para mim assim: ali começou o Estado Islâmico. O Estado Islâmico começou ali. Porque Sansão pegou 2 raposinhas e colocou fogo no rabo delas e soltou ela no meio da plantação dos filisteus, pegou fogo em tudo. Os filisteus ficaram loucos com ele. Sabe o que fizeram? Desceram para pegar Sansão. Quando chegou lá, o próprio povo de Judá falou assim: Sansão, os filisteus estão aí, querendo pegar você, e não vamos guerrear. Não, vou pegar você e vou entregar. E pegaram Sansão. Sansão falou para mim: você tem certeza? Vocês não vão me matar? Só vão levar para ele? Vamos, só levar você. Então tá bom. Sansão deixou ele ser amarrado. E quando chegou perto, os filisteus saíram fazendo festa, jubilando. Pegamos Sansão, agora esse desgramento vai se ver na minha mão. Sabe o que aconteceu? Sansão quebrou as cordas igual um fio queimado. Pegou uma queixada de jumento. Isso daí, irmãos, é muito melhor do que essa produção aí dos 10 Mandamentos, Steven Spielberg, esse negócio aí, que eu não sei falar inglês. Cadê a Dani? Depois você me ensina, né? Essas produções gigantescas, esse pessoal de Hollywood, perderia de monte para isso aqui. Imagina um homem com uma queixada de jumento matar 1000 homens, e a Bíblia diz que foi somando os montões, foi caindo um em cima do outro, irmãos.
E eu creio que os que viram aqui começaram a correr, porque se não corresse, ia matar muito mais, irmãos. Eu não sei como funcionava. Mas depois de tudo isso que Sansão viveu, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele ficou com sede. Estava morrendo. Você sabia que eu e você, que servimos na casa do Senhor, que servimos o reino de Deus aqui ou lá fora, se nós não tivermos esse lugar da fonte que clama, a gente pode se sentir como Sansão, com sede, com sede, com sede até morrer? E o interessante aqui, sabe o que é, irmãos? Você acha que Deus não tinha visto que Sansão estava com muita sede? O que você acha? Depois que Sansão matou os 1000 homens e estava com muita sede, você acha que Deus não tinha visto ainda? O que vocês acham? Deus tinha visto ou não que ele estava com sede? E por que Deus não abriu a cavidade antes dele clamar? Sabe por quê? Porque a fonte só abre para aquele que clama. Se eu e você não clamarmos, a fonte não abre. Fala para o teu irmão, cai a ficha aí, irmão, você tem que clamar. Vai orar, irmão. Ora mais, Ronaldo. Se nós não orarmos, a fonte não vai abrir. A fonte é do que clama. Se não houver alguém que ora e clama, não abre a fonte. E a Bíblia diz que depois que ele tomou daquela fonte, ele reviveu. Talvez você esteja aqui nessa noite meio assim. Há uma fonte para você se você clamar. Se você beber dessa água, você vai reviver. Você vai recobrar as suas forças. Oração, queridos, também nos leva a um lugar de ver o sobrenatural. Abra comigo em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, nós vamos ler o verso 16 ao verso 18. Do verso 16 ao verso 18. Vocês estão me entendendo, queridos? Estou indo muito rápido? Está dando para entender aí? Amém? Oração e adoração não é uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência. Eu não estou falando nem da leitura da palavra, da meditação e de uma vida de jejum. Nós estamos enfatizando essas duas coisas hoje. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Leia só a primeira parte desse versículo 16 e pensa um pouquinho. Por isso não desanimamos. Vou ler novamente. Por isso não desanimamos. Você pode dizer isso? Eu, Ronaldo, posso dizer isso? Ou a gente de vez em quando fica desanimado? Quantos ficam desanimados de vez em quando? Tem uns que até de vez em sempre. Ainda mais desanimado do que animado. Todos nós ficamos e podemos ficar. Mas Paulo diz aqui, por isso não desanimamos. Eu preciso descobrir por quê, irmãos. O que vocês acham? Quantos querem saber por que Paulo disse isso? Eu não desanimo. Quantos querem saber? Isso aí. Olha só, embora exteriormente estejamos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados. Alguém disse uma vez que o envelhecimento é uma morte à prestação, né? A gente vai morrendo aos poucos, por fora, né? Olha os meus cabelos brancos, alguns aqui ainda não têm cabelos brancos, né? O Betinho, o Rafa, mas nós vamos chegar lá. Porque a morte, o envelhecimento é uma morte à prestação. A gente todo ano, todo mês vai envelhecendo aos poucos. Mas a Bíblia diz que por dentro nós somos renovados. Automaticamente, irmão, só aceitar Jesus, todo dia cai na sua conta uma renovação de espírito. É assim que funciona? Não buscamos não para ver se há renovação dentro de nós. Não há. Veja só, 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Paulo está falando dos sofrimentos dele. Alguém que foi surrado, preso, alguém que sofreu naufrágio, foi apedrejado, foi perseguido, ele está chamando isso de sofrimentos leves e momentâneos. Tem muitos cristãos que uma unha do dedinho cai, o que acontece? Paulo está falando aqui, esses sofrimentos que eu tenho sofrido são leves e momentâneos. Ele diz, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Paulo estava olhando para um outro lugar. Olha o 18. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê. Eu quero que você leia comigo isso. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê. Mas do que não... Perdão, irmão, eu confundi, né? Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Que mistério é esse, irmãos? Paulo diz que não desanima. Como assim não desanima? Esse homem que sofreu tanta coisa muito mais do que nós. Como ele não desanima? Ele diz, eu fixo os meus olhos naquilo que eu não vejo. Com esses olhos aqui, ó. Eu não fixo os meus olhos nas coisas transitórias da vida.
Eu fixo os meus olhos naquilo que é eterno. Paulo estava olhando todos os dias para um lugar que nós podemos olhar. Você sabia que você tem olhos de fé? Quando você recebeu fé, você recebeu olhos para enxergar coisas que as pessoas que não nasceram de novo não podem ver. Sabia disso? Só precisamos ver se os nossos olhos de fé estão ligados ou desligados. Estão no start ou estão desligados. Porque se nós ficarmos olhando para as circunstâncias nessa vida, Paulo disse, a Bíblia diz, elas são transitórias. Uma hora está boa, outra hora você tem dinheiro, outra hora você não tem. Outra hora você está sem problema, está tudo maravilha, vamos fazer churrasco. Outra hora tem alguém com problema na sua casa. Outra hora os seus filhos estão tudo beleza, outra hora tem algum problema. Se nós fixarmos nossos olhos nisso, o que vai acontecer? Desânimo. Mas se nós fixarmos nossos olhos naquilo que é eterno, e o que é eterno, queridos? É o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Eterno é aquilo que Deus quer comunicar a nós no momento de adoração, de oração. É aquilo que nós vamos buscar e Deus vai colocar aqui dentro. Que pode acontecer tudo do lado de fora, a gente tem uma certeza aqui dentro que Ele é fiel e que Ele está presente, que Ele vai solucionar o que for necessário na nossa vida, se for a vontade dEle. Esse lugar, Paulo olhava. Fala assim comigo, existe um lugar que esses olhos não podem ver, mas os olhos da fé, eles podem ver. Lá em Hebreus 11:3 diz assim, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados. Os mundos, irmãos, existem dois mundos, sabiam disso? O mundo natural e o mundo espiritual. E nós transitamos nos dois, sabia? Mas nós somos chamados a colocar os nossos olhos não nesse mundo natural, mas no mundo espiritual. Quando, Ronaldo? Todo tempo. Todo instante. Ah, Ronaldo, então quer dizer que eu não vou viver nada aqui, não vou olhar nada? Não, irmãos. Quando você estiver olhando para Ele, tudo aqui na sua vida vai ser organizado. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e o que precisamos, aquelas coisas essenciais seriam supridas. Se nós ficarmos olhando para cá, vamos desanimar. Se nós olharmos para Ele, para as coisas eternas, as circunstâncias não vão nos roubar desse lugar. A Bíblia diz em Hebreus 11:27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vendo o invisível. Quem fez isso? Moisés. A Bíblia diz que pela fé ele ficou olhando como alguém que vê o invisível. Você já passou alguma situação na sua vida difícil? E alguém chegou falando assim para você, nossa, mas você está muito tranquilo. Por que você está assim? Mas você tem que fazer alguma coisa. Você não vai fazer nada. Sabe o que é isso, irmãos? Eu estou vendo o invisível. Aquilo que você não pode ver, mas eu estou vendo. Porque a Bíblia me garante que é verdade. A fé é o firme fundamento daquilo que não se... Mas é a convicção daquilo que se espera, daquilo que existe, é muito mais real do que aquilo que nós estamos vendo. Você sabia que o mundo espiritual é mais real do que esse mundo aqui, queridos? A Bíblia diz que as coisas visíveis vieram a existir daquilo que não se vê. Tudo que nós vemos veio existir de alguma coisa que nós não vemos com esses olhos. Lá em Números 13, nós não vamos abrir, mas conta a história do povo de Israel. Deixa eu beber. Minha garganta está seca. Conta a história do povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito com uma promessa que tinham recebido lá em Abraão. Vocês vão ter a terra prometida. E querido, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu desde criança ouvi que a terra prometida falava do céu. Caminhando eu vou para Canaã, o céu, Canaã celestial. Mas queridos, a Bíblia mostra que eles tiveram que conquistar Canaã com muita luta, não foi? Destruir os inimigos que estavam tomando posse daquela terra. No céu não vai precisar isso não, irmãos. Você acha que vai precisar fazer guerra no céu para a gente conquistar alguma coisa lá? O que você acha? A Canaã que a Bíblia fala é a nossa vida aqui, o lugar em Deus que Deus tem para nós aqui, começando aqui para a eternidade. A sua Canaã, o lugar que Deus preparou para você desde quando você nasceu de novo, tem uma Canaã esperando para você conquistar. Tem uma Canaã para você possuir, só que tem um monte de poceiro nessa Canaã. O diabo um dia tomou posse e fala, aqui ninguém entra. Mas você tem o direito legal de entrar nesse lugar que Deus tem para você. Mas você precisa querer. E aqui em Números, o que acontece? Moisés separou 12 espias e mandou para ver a terra. Porque a terra prometida era uma terra boa. E os 12 espias voltaram com um cacho de uva do tamanho tão grande que 2 homens precisavam levar. Imagina você receber alguém na sua casa e falar, você quer uma uvinha aí? Aí você corta um pedacinho da uva e dá num prato para ele comer. Porque a uva lá era grandona, irmão. Quando eles chegaram lá para Moisés, falaram, Moisés, você estava certo. A terra é muito boa, Moisés.
A terra, olha a fruta, olha o tamanho do cacho de uva que a gente trouxe de lá. A terra mana leite e mel, é fantástica e maravilhosa. Vê se você já viu isso antes. Olha, é uma benção que Deus tem para fazer, Deus é poderoso, é maravilhoso, mas os espias falaram isso. Mas sabe de uma coisa? Lá tem gigante. Lá, Moisés, as cidades são fortificadas. E para piorar um pouco, são em cima dos montes ainda. Ou seja, não é para o nosso bico. Esquece, Moisés. Esse negócio que Deus falou para nós é furada. Esse negócio de buscar a Deus e possuir a terra, de viver o melhor de Deus, isso aí é furada. Tem muito adversário diante de nós, não dá. 2 homens só, Josué e Caleb, falaram: não, vamos. Deus falou, Ele vai nos dar. Está escrito, Ele falou, Ele prometeu. Os 10 espias falaram assim: nós somos como gafanhotos diante dele, Moisés. Não dá, só pisar na gente já espreme. Mas Josué e Caleb falaram assim: não, eles são como o pão, o amparo deles foi tirado, vamos consumi-los. Agora eu quero perguntar para você uma coisa. Aquele povo todo, aqueles 12 espias, eles tinham o mesmo Deus? O que vocês acham? Tinham o mesmo Deus, certo? Tinham a mesma promessa? Sim ou não? Tinham. O que era diferente neles? A visão. A fé também, mas a visão. Uns estavam olhando para os gigantes. Cara, é grande mesmo. A cidade é fortificada, está sobre os montes, impossível. Outros estavam olhando a verdade absoluta, eterna. Deus falou, está falado. Esses gigantes estão perdidos. Essa terra fortificada está arrebentada. Nós vamos entrar lá e vamos consumir. Por quê? Porque nós somos bons? Não, porque nós temos uma palavra. Para onde nós estamos olhando, irmãos? A adoração e a oração nos leva a ver assim. Se você entrar numa vida de oração, de adoração diária, a sua visão vai mudar. Eliseu estava com Geazi numa casa. De repente, Geazi acorda, vai lá fora e olha, está cercada a casa deles. Estavam querendo pegar Eliseu. Geazi olhou e falou: estamos mortos. Olha o exército aqui fora. Eliseu acordou, falou para Geazi: que foi, Geazi, está aí apavorado? Às vezes a gente fica apavorado, fica ou não fica? Todo mundo aqui já ficou apavorado um dia, irmão. Eliseu levantou e falou: o que foi, Geazi? O que está pegando? Ele falou: olha aí fora, o exército da Síria está inteiro aí cercando a gente, eu estou morto. Eliseu falou: não. O que ele fez? Orou por Geazi. Fala assim comigo, ele orou assim: abra os olhos dele, Senhor. Sabe o que aconteceu? Puf! Sabe o que Geazi viu depois? Carros, cavaleiros, cavalos de fogo em volta. O que muda é a nossa visão, irmãos. Para onde você olha? Geazi estava vendo uma coisa antes, mas quando alguém orou por ele, ele abriu os olhos e falou: não, eu estou tranquilo, pode vir. Eu fico imaginando Geazi deve ter saído na porta. Essa é a versão do Ronaldo, tá? Pode descer, pode pegar, vem pegar. Vem, exército da Síria, pegar, pode pegar. Porque ele estava vendo que havia muito mais com eles. O poder de Deus estava com eles. Os anjos de Deus estavam com ele. Eu quero perguntar para você: para onde você está olhando? Se nós entrarmos numa vida de adoração, de oração, a nossa visão vai mudar. Você crê nisso? Eu quero terminar dizendo a você: nós vamos ter aqui, final da semana que vem. E querido, você não precisa esperar para a semana que vem para começar isso, tá? Diga para a pessoa ao seu lado: não espera não, irmão, chegar a semana que vem. Começa agora. Isso não é um movimento, um novo movimento. Nós vamos fazer alguma coisa para ver que Deus faz alguma coisa. Não, irmãos. Isto é palavra de Deus. Se nós vivemos o que a Bíblia diz, se nós orarmos como somos convidados a orar. Você já percebeu como a Bíblia fala como Jesus orava? A Bíblia fala uma vez que Jesus chorou. A Bíblia fala 2 ou 3 vezes que ele teve algum tipo de necessidade emocional. Mas só em Lucas a Bíblia fala mais de 6 vezes que Jesus se retirou para orar. Por que você acha, irmão, que a Bíblia fala tanto de oração na vida de Jesus? Não é o suficiente falar: Jesus orou um dia. Pronto, todo mundo sabia. Mas a Bíblia fala várias vezes, sabe por quê? Porque nós precisamos orar muito. Jesus, o nosso referencial, não orava pouquinho. Ele orava muito. E nós, como homens, muitas vezes não queremos orar tanto. Não temos tempo, né, irmãos? Nós precisamos achar tempo, porque é isso que vai determinar a nossa vida.
Nossa vida está fundamentada nessa verdade. Se nós não vivermos isso, não tem razão a nossa vida. Então, querido, semana que vem nós vamos ter aqui em cima, algumas pessoas vão ministrar adoração ao Senhor, e quem estiver aí também pode adorar o Senhor. Vamos ter um ambiente ali de intercessão, de oração. E venha sensível, já comece a orar desde o início da semana, desde hoje. Chega na tua casa, Senhor, eu quero mudar minha vida de oração. Se eu estou orando 1 hora, eu quero orar 2 horas. Ronaldo, mas como eu vou achar tempo para isso? Não sei. Pergunta para o Espírito Santo. Pergunta para o Espírito Santo. Talvez eu estou orando 10 minutos, quero orar 15, mas busque o Senhor. Busque o Senhor. A Bíblia diz, se nós buscarmos, Ele vai possibilitar nos achar. Ele vai, porque Ele quer ser achado por nós. O problema é que a gente muitas vezes não busca Ele. Então, querido, semana que vem, ambiente de intercessão, ambiente de adoração. Algumas células vão estar responsáveis. Vão ter focos lá de direcionamento para intercessão. Nós não vamos orar apenas pelos pedidos, irmãos. Seja sensível ao Espírito Santo. Se o Senhor te der uma palavra, uma direção, escreva. Deus pode usar cada um de vocês aqui, porque todos nós somos filhos de Deus. Deus não só usa os pastores, não, irmãos, sabia? Muitas vezes nós ficamos sentados esperando, não, só o pastor vai me falar. Deus quer usar você e eu. Nós, Ele quer comunicar verdades conosco também. Sabia disso? Cutuca o teu irmão que está dormindo aí. Fala, irmão, acorda. Deus quer comunicar com você. Semana que vem, irmãos, eu espero que vocês todos estejam aqui. Amém? Que haja sede e fome no nosso coração, que o Espírito Santo nos balance, porque se nós buscarmos Ele, nós vamos ver coisas fantásticas acontecer, mas se nós não buscarmos Ele, não vai acontecer nada, irmãos. Eu queria convidar você para ficar de pé. Pessoal do louvor, por favor. Queria convidar, fazer um apelo a você. E eu não quero que você faça isso por emoção e nem faça isso por obrigação. Se você não quiser, você é livre. Quem nos convence é o Espírito Santo. Mas se você quer, irmãos, se você quer, meu irmão, minha irmã, entrar numa vida de maior profundidade, de maior busca, se você ouviu a palavra do Senhor nessa noite e falou assim, poxa, eu quero esse negócio aí, eu quero mudar minha visão, eu quero tirar os meus olhos das circunstâncias ao meu redor e colocar os meus olhos naquilo que é eterno, porque as coisas aqui da terra são transitórias. Uma hora está bom, outra hora está ruim, uma hora está mais ou menos, mas as verdades absolutas do reino de Deus, elas não mudam. Se você quer isso, eu quero convidar você para vir aqui na frente, tá? Se você quiser se ajoelhar aqui, quiser ficar de pé, é você e o seu Deus. Eu quero convidar você para fazer isso. Os irmãos podem começar a ministrar aqui. E com esse ato eu quero que você coloque o seu coração diante do Senhor e faça um compromisso com Ele de buscá-lo. Se você quiser, de buscá-lo mais. Se você quiser, irmão. Nós queremos te buscar, Senhor. Nós queremos ser uma igreja que ora, que adora, que adora e que ora. Não apenas aqui, mas constantemente. Se o Espírito Santo falou ao teu coração nessa noite, vem aqui na frente. Você e Ele, você e Ele. É você e Ele. Se o Espírito Santo te fez enxergar alguma coisa que você precisa alinhar no seu coração com aquilo que a palavra do Senhor diz ao seu respeito, vem aqui, vem aqui. Não são homens que vão fazer nada por você, mas é Ele quem vai fazer. Essa atitude sua é uma manifestação dizendo, eu quero, Senhor, te buscar mais, eu quero te conhecer mais, eu quero que o Senhor mude a minha visão. Eu quero ser alguém que ame orar, alguém que ame estar com o Senhor. Eu quero ser alguém que ame adorar ao invés de murmurar. Eu quero trocar toda a murmuração do meu coração pela adoração a Ti. Comece a orar, comece a dizer isso ao Senhor, da tua maneira, da tua forma aí. Diga, Senhor, eu vim aqui porque eu quero mostrar para o Senhor que esse ato que eu quero mais. Eu quero que o Senhor me ajude, me atraia mais. Espírito Santo, atraia-nos mais. Espírito Santo, eu fiz o maior, o mais que pude para comunicar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. São teus filhos, Espírito Santo. Pai, são seus filhos. Espírito Santo, toca eles agora.
Fale com eles agora. Correspondendo contigo eles estão agora. Atraia-os agora. Atraia-os agora. Atraia o coração deles. Toque o coração deles agora. Que haja uma fome e uma sede pelo Senhor. Uma fome e uma sede pela tua presença. Diária, Senhor, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Que haja um clamor no nosso coração. Porque a fonte só vai abrir por aquele que clamar. A fonte é para aquele que clama. A fonte das suas águas limpas são para aqueles que clamam. Cheira a baixada, lava cheia. Eu queria dizer aos irmãos que ficarem no banco, por favor, estenda suas mãos para cá. Você que não veio aqui na frente, estenda suas mãos para cá e ore aqui para esses irmãos. Os pastores, por favor, orem pelos irmãos aqui na frente também, líderes de célula. Os irmãos no banco, não fiquem sem participar. Se você não foi tocado para vir aqui, interceda então pelos seus irmãos aqui. Interceda. Vamos todos nós juntos buscar o Senhor. Vamos todos nós juntos dependermos dEle. Declararmos a nossa dependência dEle. As irmãs também, líderes de célula, por favor, vem orar com os irmãos aqui, com as irmãs. Dá-nos mais, Senhor, dá-nos mais, Senhor. Dá-nos mais fome, mais sede pelo Senhor. Mais fome, mais sede de te buscar. Mais fome, mais sede de ter a tua presença. Mais fome, mais sede de te buscar, Senhor. Oh, Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero muito mais de ti. Oh, eu quero mais do teu amor, mais da tua unção, Senhor. Mais do teu poder. Mais fome, mais sede, Senhor. Mais fome, mais sede, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais de ti. Eu quero muito mais de ti. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais o teu amor, mais da tua unção, Senhor. Mais o teu poder. Fomos chamados, fomos criados para o teu louvor. Fomos gerados. Espírito Santo, vem sobre nós. Toca a tua igreja, a tua noiva. Oh, Senhor, precisamos da tua presença.
sede. Toca no Senhor, eu quero muito mais. Quero mais, Senhor, quero mais. Eu quero mais do teu amor, Senhor. A fonte de águas vivas. O Senhor disse a Deus, através do teu Filho Jesus, que aquele que beber dessa água não voltará a ter sede. E hoje, Senhor, o Senhor não nos dá somente uma fonte, mas o Senhor traz sobre nós o teu rio de vida, onde nós podemos mergulhar nele, Senhor, ser conduzidos